A gente vai começar a semana com muito astral, com muita coisa boa preparada pra você. Fica comigo até 2h30 da tarde, viu? Agora, como hoje é segunda-feira, toda segunda-feira a gente tem o quadro de Amor Exigente, né? Que a gente conversa sobre dependência química. Amor Exigente, para quem não conhece, é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha com grupos de auto e mútua ajuda. Um programa que está espalhado por todo o Brasil, alguns lugares da América Latina, tem Israel também. Qualquer pessoa que participa sem custo algum. Então eu te convido para participar. Ah, Cláudia, eu não tenho problema com dependência química, nem ninguém da minha família tem. Você busca qualidade de vida? Então vá para Amor Exigente, porque é um grupo de qualidade de vida. A gente aprende a lidar melhor com as nossas emoções, tá? E olha, hoje, especialmente hoje, porque é dia 18 de fevereiro, a gente vai falar sobre um tema importantíssimo. Hoje é Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. E a gente vai falar sobre políticas públicas, o que a gente pode fazer, como é que a gente pode prevenir o alcoolismo para ajudar a acabar com ele. Eu recebo o presidente da FEAI, Miguel Tortorelli, e o promotor de justiça, Guilherme Franco, que é especialista em dependência química, membro da ABAD, que é a Associação Brasileira de Estudos sobre Álcool e Drogas. Sejam bem-vindos, Miguel, Guilherme. Uma alegria estar aqui com vocês, viu? Muito obrigada. Prazer, Cláudia. Obrigada pela visita. Vamos sentar aqui. Você de casa, minha amiga, meu amigo, ó, meu celular tá aqui, manda o WhatsApp pro programa, porque a gente também quer te ouvir, quer a sua participação. Ainda mais porque a gente vai falar de políticas públicas e a gente às vezes acha assim, a política pública é só para os caras que estão lá. Não, é para todos nós, a gente também tem que agir. Então manda também a sua participação, a sua dúvida no 11 9 50 45 18 40. E é importante, né, Cláudia, nesse dia, ter conhecimento do que o alcoolismo faz, né, que ele dissolve famílias. E com um especialista, o nosso grande amigo Guilherme Eu estou super contente. Franco. Muito obrigada pela sua presença, Guilherme. Vamos falar então de alcoolismo, né? Que não começa de uma hora para outra. Você agora lembrou, e muito bem, a passagem de um profeta deprimido. Então, se um servo de Deus conectado com o alto chega à depressão, imagine nós aqui, vamos assim dizer, nós, nessa sociedade tão conturbada, tão desconectada. O alcoolismo é uma doença, com CID e tudo. Assim como nós temos depressão, que está lá no CID, nós temos também os transtornos em decorrência do uso de substância psicoativa, seja qual for essa substância, seja pelo tabaco, pela cannabis, pela cocaína e pelo álcool. E como o álcool é a droga, e eu tenho que ser bem claro quanto a isso, é uma droga, ela é aceita socialmente, mas ela é a droga de maior prevalência, por conta disso nós temos, evidentemente, males muito maiores. Por uma questão que nós dizemos que é por uma questão epidemiológica. Me permita fazer uma analogia bem singela. Dengue. Mosquito da dengue. Se nós tivermos mais focos de dengue, nós teremos maior prevalência de casos de dengue. Se nós tivermos uma aceitação cultural, uma aceitação mercadológica turbinada por uma grande indústria, no sentido de que a bebida alcoólica, apesar de ser uma substância proibidíssima para menores, proibida para aqueles que têm a doença do alcoolismo e as comorbidades, então, a dimensão que nós temos que ter é uma dimensão de saúde pública para uma vida melhor. Nossa, muito bem lembrado. E aí você tocou num assunto que eu me lembro, faço já uma relação com os comerciais, né? A gente vê propaganda, né? E tem como se fosse algo muito normal, natural. Como assim? Não ter propaganda de cerveja, por exemplo. Aqui a gente não tem. Mas a gente vê isso na televisão, né? Propaganda uma doença. A minha honra em estar aqui, a minha gratidão é imensa, porque nós podemos alcançar muitas famílias hoje. O seu programa é um programa de qualidade, você falou dos meninos, então dá para sentir aqui uma equipe muito bem azeitada. Nós sabemos, né, que há a presença silenciosa do Espírito Santo, isso faz com que isso seja mais prazeroso. E nós estamos aqui falando de uma doença, mas nós não nos esquecemos que temos prazer na vida. Você enfatizou isso, prazer. Então, por que não também uma televisão de qualidade e alcance nacional que não vincule o prazer de um gol, a alegria de um gol, a um gole de cerveja, a um bar,
a um problema que vem depois com a violência doméstica, na hora que esse homem, esse grupo de homens chega nas suas casas, e ali é uma lágrima inaudita, uma lágrima que não se ouve, uma criança encolhida, e é uma questão de saúde pública hoje. Não só de saúde pública, nós sempre também temos que lembrar que é uma questão de estratégia econômica nacional. Quanto dinheiro o Sistema Único de Saúde gasta hoje por causa dos acidentes, por causa das doenças? Nós perdemos, em média, 4 anos de vida por causa do álcool. Entre os bebedores, Miguel, imagine aquele galão de água que você tem na sua casa, de 10 litros. Nós temos hoje, entre os bebedores, uma média nacional de consumo de quase 10 litros de álcool por ano. Eu não estou falando do álcool já com o veículo. Então, realmente é muito importante que nós tenhamos algo de saúde pública. A saúde pública é um direito previsto na Constituição da República. Há todo um sistema de saúde pública e hoje nomes como a professora Zila Sanches clama por um sistema bem desenvolvido, com aspectos jurídicos, com evidências científicas, para que nós tenhamos um sistema de prevenção nacional à questão do uso abusivo ou problemático ou de dependência do álcool. Guilherme, você falou dos acidentes de trânsito, mas hoje o feminicídio também é o pano de fundo é o álcool. 50%, é muito. 50% dos casos de violência doméstica, você tem a presença da bebida alcoólica. É muito isso. Então, hoje nós temos até programas pelo CNJ, no sentido de que... Fala o que é CNJ. O CNJ é o Conselho Nacional de Justiça, no sentido de que a justiça ela tem que começar em casa. E não há justiça se não houver paz em casa. Um país que quer alcançar patamares civilizatórios tem que olhar a figura feminina na sua amplitude, com proteção à figura feminina, com potencialização à figura feminina. Que país que nós teremos com 50% dos casos de violência doméstica turbinados, alavancados pelo álcool? Vou deixar bem claro, não é o álcool que causa a violência doméstica. A violência doméstica decorre de comportamento machista, atávico, de insegurança masculina que tem que ser tratada. A insegurança do homem, para que isso não seja transgeracional. Falo por mim, falo enquanto homem. É uma reflexão diária, já fiz hoje com a minha esposa em casa. Agora, o álcool é um gatilho, o álcool turbina. Não só a questão de acidente de trânsito, porque o álcool, nós temos uma maior visibilidade com o acidente de trânsito, com a violência do nosso dia a dia. Nós temos isso de uma forma mais exógena. Mas quando nós partimos para dentro das nossas casas, o que uma criança vivenciando uma cena de um pai chegando alcoolizado e a mulher com todo o direito de defesa da cria, de defesa da prole, ela até, vamos dizer assim, até por imperativo legal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, há um artigo, claro, no sentido de que a criança deve ser afastada de ambientes nos quais ela não se desenvolva integralmente. A Constituição da República nos recomenda. Será que nós queremos um projeto de país mesmo para as presentes e para as futuras gerações? Temos que, de fato, lembrar que há um problema muito bem localizado, temos as nossas fraquezas, por isso que nós estamos juntos aqui, porque sabemos as nossas fraquezas, mas nós realmente temos aspectos protetivos. Eu aqui parafraseei os 3 primeiros princípios desse grupo maravilhoso que me encanta, que é o grupo do amor exigente. Realmente o Amor Exigente faz um trabalho muito bonito, porque o que a gente está ouvindo aqui do Guilherme faz a gente se imaginar até aquela mínima gotinha do oceano. Fala, mas é um problema enorme, de fato é um problema enorme, quer dizer, a gente vai começar a trabalhar neste problema enorme e vai ver esse resultado daqui a muitos anos. Talvez a gente não vai ver, mas assim, as futuras gerações talvez colham os frutos disso. Mas começa em casa mesmo, começa no grupo de Amor Exigente, começa com a decisão de você fazer diferente. Você estava falando do ápice, né, que é
a violência doméstica, o acidente de carro ou as doenças que tiram a pessoa do convívio social, mas até um mau exemplo que você dá para o seu filho enquanto a doença ainda não está instalada, de tomar a sua cervejinha sem saber se ele tem o gene para dependência química. Quer dizer, você está ali dando exemplo de tomar a sua cervejinha e daqui a pouco é ele que vai estar te copiando, porque filhos imitam os pais, não é isso? É a força do exemplo, né? Exatamente. Sim. Eu só vou dizer aqui que eu sou um otimista incorrigível, mas eu sou um otimista com realismo também. Quantos de nós hoje, nesse ambiente, estão fumando, mesmo que eventualmente sejam tabagistas? Ninguém. É verdade. Ninguém. Isso foi uma política pública de defesa do nosso bem maior que a nossa vida, o ar que respiramos. E se uma política pública conseguiu isso com o cigarro, não tem por que uma política pública de maior restrição não consiga isso também com a droga de maior prevalência. Os números são assustadores. E vindo para cá, de Campinas, eu estava ouvindo no rádio uma pesquisa recente que foi feita pela ENDEC, que é o organismo de trânsito de lá. Então, nós já setorizamos bebida alcoólica, álcool, volante, morte final de semana de jovens. E sabe o que eles destacaram, os pesquisadores, Miguel? É que os alvos, na verdade, melhor dizendo, as barreiras, né, desses motoristas são barreiras fixas, árvores e postes. Agora, você sai da sua casa à noite, você sai da sua casa de madrugada para socorrer um ente querido, aí sim, melhor dizendo, você pode ser um alvo. Um alvo mesmo. Porque nos dias de hoje, com tanto de conhecimento que nós temos, eu não posso dizer que é acidente alguém sair da sua casa, ingerir bebida alcoólica, saber, mesmo que a propaganda aí incentive, mas todos nós temos o conhecimento de que é uma substância que é depressora do sistema nervoso central, portanto, ela vai me causar sonolência, ela vai me causar diminuição de reflexos e aí a consequência é uma vida. Você disse bem, o que é uma vida diante de uma estatística? É uma vida. É alguém que não sonhará mais. É alguém que tem um sonho interrompido. A Cláudia, na abertura do programa, falou em depressão. O alcoolismo leva à depressão. Não só o alcoolismo, como qualquer outra substância psicoativa. Aí nós dizemos que além do próprio transtorno em si, que é uma doença, o transtorno causado por uma substância psicoativa tem algumas características próprias. Uma delas, que é evidente, que é a tolerância, ou seja, você vai precisar de cada vez mais doses para ter o mesmo efeito. O outro é aquela fissura, é aquela vontade desenfreada. O outro é que você não tem mais repertórios de prazer com outras coisas maravilhosas da vida. Você não ouve mais pássaros cantando, você não aprecia o sorriso de uma criança. Aquilo tudo é cinza. E aí, além desses sinais, vamos assim dizer, e outros, né, você vai ter as doenças associadas. A depressão é uma delas. Você vai ter depois psicoses causadas pelo álcool. Você vai chegar até, no último extremo, ao chamado delirium tremens. E daí a morte. Que é a demência, né? Sim, a demência alcoólica. E que hoje também, eu sei que nós estamos falando sobre o álcool, mas eu me preocupo sempre com a aculturação de drogas. Podemos conversar um outro dia sobre isso. Mas nós estamos vendo essa aculturação de drogas com uma outra substância que causa demência também, demência precoce. Essa substância é o THC, tetrahidrocannabinol, naquela que se diz tão inocente e tão, medicinal. Natural. Mais do que isso, natural, que é a cannabis. Uma maconha. Veja bem, o Dr. Osmar Terra fala, veneno de cobra é uma coisa muito natural. Veneno de jararaca é natural. Mas eu vou mais além. O Salix, de onde vinha, o Salix é o salgueiro, o chorão, aquela árvore linda. De lá que vem a aspirina. Não é por causa disso que hoje, se eu tiver dor de cabeça, eu vou pegar um galho e vou sair mascando. Então, eu só estou dizendo que há uma grande preocupação com a aculturação de substâncias psicoativas. Sabe por quê, Miguel? Sabe por quê, Cláudia? Por causa de uma coisa. Ninguém pode servir a dois senhores. Não dá para se servir a Deus e ao dinheiro. Essas pessoas que procuram, essas pessoas que buscam ganhar dinheiro com destruição de cérebro alheio, principalmente cérebro de formação, que até 21 anos
não estão servindo a Deus. Bom, aí é assim, né? O nosso papel em casa, na sociedade, você que é professora. Eu sei que tem muita gente que está assistindo na hora do almoço, vai voltar para suas atividades e a gente fazer a diferença mesmo. E a gente tem que ser uma voz que precisa ser ouvida. Essa geração está sendo enganada por uma indústria gananciosa, como bem disse o Guilherme. Eles estão interessados em ganhar dinheiro e deixar você com problemas irreversíveis. Acorda, isso é para a gente divulgar, compartilhar aí com os nossos filhos, sobrinhos, netos, que eles precisam acordar para essa realidade. Tem ninguém bonzinho nesse meio, né? Guilherme, a pesquisa mostra que nós temos... Qual é a quantidade de pessoas já dependentes do álcool? Algumas falam nas estatísticas mais assim modestas, em torno de 10 milhões, 14 milhões de dependentes químicos. E são geralmente pesquisados adolescentes a partir de 14, 15 anos e até a idade adulta. Então, é dramático que você hoje já tem adolescentes dependentes do álcool. E você tem até crianças que são dependentes do álcool. E esse alerta foi dado pela professora Zila Sanches, agora sábado. Na Rádio 9 de Julho. Com o nosso querido Ivanildo. Então, e ela diz que é importante que nós sejamos vocais, que nós possamos chegar às famílias. Porque quando nós falamos de políticas públicas, é o agir local e o pensar global. Para retirarmos a propaganda da cerveja, como já fizemos com o cigarro, dos meios de comunicação, nós precisamos da ação da nossa classe política e sempre, como todo poder emana do povo, que nós possamos ser vocais para a nossa classe política partidária. Então, é dever da classe política atentar para este problema de saúde pública e de violência que hoje é de norte a sul do país, da minha querida Iguape, lá do sul, até a Iguape do Ceará. Agora, se me permita, nas cidades nós temos os grupos de mútua ajuda, nós temos os conselhos municipais sobre álcool e drogas e nós podemos ter legislações locais, iniciativas locais para se minimizar este problema. Exemplo, por que um bar em frente a uma escola? Por que um bar funcionando 24 horas por dia em frente a uma faculdade, como diz o Dr. Ronaldo Laranjeira? Nós temos faculdades, são ilhas cercadas de bares por todos os lados. Mas você sabe que existe legislação que proíbe isso. Sim. O que falta realmente é fiscalização. Por que o tabaco deu certo? Fiscalização e a sociedade também ajudou. A sociedade ligava, olha, eu estou num restaurante tal, então mobilizou-se a sociedade foi atrás. É isso que nós temos que fazer, que é o único país do mundo que cerveja não é álcool. Cerveja não é álcool. No Brasil, portanto, não é. Eu não sei se nós teríamos condições até de se editar, mas hoje nós temos uma campanha nacional, www.cervejatambémeálcool.com.br. Eu vou me permitir repetir, www.cervejatambémeálcool.com.br. Acesse. É do Ministério Público. Perfeito. Vamos entrar lá e a gente precisa conhecer mais. Quando a gente fala que cerveja não é álcool, de acordo com a legislação, é que a legislação ela enxerga álcool acima de 13 graus etílicos, né? Na verdade, cerveja é álcool, sim. A gente precisa prestar atenção e a gente precisa agir, né? Principalmente como exemplo. Difícil, talvez seja, mas a gente precisa agir porque tem gente olhando, gente imitando, gente que pode adoecer. Muito obrigada. Bom, a gente começa um assunto aí que a gente não vai deixar morrer. Quero te convidar para participar mais vezes do programa, com certeza, porque a gente precisa desse aprendizado, a gente precisa dessas informações, viu? Guilherme Franco, promotor de justiça, especialista em dependência química. Vá conhecer um pouco mais sobre o trabalho dele, porque tem gente séria fazendo a diferença. Miguel... Cláudia, só dar umas informações. Nós estamos com um problema lá na FIAE com o telefone. Então, quem quiser ligar é 19 984 49 80 44. 19 984 49 8044. Estou trazendo um abraço da Bena. Ah, obrigada. A Bena é maravilhosa. Então, te mando um grande abraço. E eu mando um para o marido dela, para o Arnaldo, um grande feitiço, um grande amigo. Fala do nosso congresso, que você estará presente. Vamos lá, Rio de Janeiro, em agosto, olha que maravilha. Entre no site da FIAE, né?
trazendo para você um presente. Isso daqui é um almanaque. Deixa eu ver. Com as 12 Que lindo. revistas de 2018. Nós estamos colocando à disposição de você que está nos assistindo, de você da família E. É um preço de R$100 e é muito bacana. Muito Tem bonito. muita informação de qualidade. E o nosso curso de sobriedade, que é dia 29, 30 e 31 de março agora, fantástico, muita gente boa. E o almoço do Padre Haroldo. Que é no sábado que vem, eu estarei Tá lá. aqui, ó. Entre em contato para você estar também. Tá? Muito obrigada a vocês dois. Força, fé e alegria. Uma linda semana e vamos juntos, né? Dia do combate ao alcoolismo. Nós a gente que agradecemos começa aqui mais com uma vez, Cláudia, esse Obrigada, espaço obrigada, que você nos dá. Obrigada, meu querido. Miguel Tortorelli.